Agora, entrevista especial para você. João Pedro Cuti Dias já está aqui conosco. Tudo bem, João? Tudo bem, Zadão? Vamos lá. Vamos falar de um assunto que você aborda sempre aqui no programa, que é a integração da agricultura com a pecuária. A produção de grãos ganha espaço nas fazendas especializadas em pecuária. Os técnicos dizem que isso traz ganhos expressivos em termos de produtividade, sustentabilidade e rentabilidade. Foi o que mostrou um simpósio na fazenda São Valentim, no município de Pontes e Lacerda, no Mato Grosso, onde os resultados da integração lavoura e pecuária foram mostrados na prática. Para falar desse assunto, nós convidamos o Lainer Leite, que é diretor de pesquisa da Nutripura, que vai trazer as informações para a gente. Muito boa tarde, obrigado pela entrevista. O que o produtor precisa fazer para se manter bem na atividade? Boa tarde, Zaidan. Boa tarde, João Pedro. Espero que vocês estejam bem. Essa é a pergunta que não quer calar, né? Nos últimos 2 anos, a pecuária tem passado por momentos muito difíceis, né? E estava ouvindo aqui agora há pouco, quando você fala na melhoria na relação de troca, no poder de compra do pecuarista, isso traz um certo alívio. E na próxima sexta-feira, no dia 10 de maio, nós vamos mostrar na prática um planejamento aqui da Fazenda São Valentim, em Pontes Lacerda, que mostra todo o passo a passo que a gente tem traçado aí nos últimos 5 anos para conseguir aumento de produtividade sem esquecer a rentabilidade. A gente tem utilizado diversas ferramentas e tecnologias e uma delas é a agricultura tendo o apoio para a pecuária na reforma de pasto através do plantio de milho e também de soja. Isso tem trazido mudanças substanciais aqui na fazenda com ganhos expressivos. Hoje a gente tem a Fazenda São Valentim como uma referência aqui na região na produção de animais aqui de recria e engorda. Nós daqui a pouco vamos mostrar imagens que eu creio serem da Fazenda São Valentim, até para ilustrar um pouco do que você está falando, a gente vai ver essa integração. Mas João Pedro está aqui para participar da conversa também. Boa tarde. Uma coisa que chama a atenção, quando a gente começa a acompanhar os trabalhos que vocês fazem de integração lavoura-pecuária, é que a evolução positiva do solo. Hoje já tem pesquisadores falando o seguinte: a hora que você põe o gado no processo, não apenas com a pastagem ficar apenas com cobertura do solo, mas você põe o gado para ela pastejar, o impacto positivo que tem, inclusive na produção de grãos a posterior. Vocês confirmam isso? Vocês verificam essa questão? São dados que a gente vê aqui no campo, também com a ProSoja, com a Fundação MT. Além dos benefícios da rotação de cultura, da melhoria de matéria orgânica, a gente tem visto na prática melhoria na produção vindo dessa consorciação, dessa integração pecuária-lavoura ou lavoura-pecuária. E isso vem de uma melhoria da vida biológica do solo, também da matéria orgânica, ou seja, é uma relação ganha-ganha que na prática a gente tem conseguido resultados muito expressivos por aqui. Ontem nós entrevistamos. Pois não, João. Ontem nós entrevistamos o doutor Eduardo Assad, que ele co-participou de um trabalho com os consumidores chineses, porque nosso maior cliente é a China, mais de 50% da exportação vai para o mercado chinês. E ele comentava o seguinte, que lá na China fizeram centenas, milhares de entrevistas, né? E nas entrevistas o pessoal falava da qualidade, que ele gostava de comer a carne brasileira. Eu acho que esse é um diferencial muito importante que vocês que fazem esse trabalho de integração têm que massificar essas informações, porque na China o pessoal já escolhe a carne brasileira pela qualidade, pelo gosto, pelo sabor. Porque o ruminante ele precisa comer pasto, ele precisa estar em cima de capim. E isso que a integração consegue fazer, né? Interessante esse ponto de vista, muito legal. A gente recebeu uma comitiva em dezembro de 14 chineses. Alguns empresários, algumas pessoas ligadas ao governo, ligadas à universidade. E nós fizemos um tour com eles aqui no Mato Grosso e eles saíram daqui impressionados com a forma com que a gente tem lidado com a criação de gado de corte.
Na semana que vem, eu e mais o Luciano estamos indo para a China fazer uma visita de volta para tentar estreitar os laços e mostrar cada vez mais o que a gente faz de bom. Porque tem muitos elos aí dentro da cadeia e, por algum motivo ou outro, falam mal do deterioro, depreciam a forma com que a gente lida com os animais aqui no Mato Grosso, no Centro-Oeste, no Brasil. A gente sabe que isso não faz sentido. Faz sentido porque tem alguma questão econômica, né, em jogo, né? Mas eles estão impressionados com a forma com que a gente trata os animais, com o sistema de produção, o potencial que nós temos para poder alimentar o mundo, não só a China. Então, a nossa ideia é mostrar cada vez mais o que a gente tem feito e levar essas informações para fora do país. A grande riqueza do pecuarista, até o João fala muito disso, são as pastagens, né? E o que vocês têm de informação na prática? Como tornar as pastagens uma cultura perene? Excelente pergunta, Zaidan, porque esse é o ponto mais importante para a gente dentro do sistema de produção, porque o planejamento vem basicamente do planejamento orçamentário de forrageira que a gente tem. E o nosso desafio há alguns anos o pecuarista, ele precisa olhar para a cultura do capim como uma cultura de soja. Só que nós temos uma dificuldade porque nós temos um animal colhendo, ao invés de uma máquina na parte final da colheita. E é isso que a gente tem feito uma série de trabalhos, de treinamentos, para poder tornar possível aumento de produtividade e rentabilidade, porque a gente sabe que o custo de arroz produzido é muito menor quando a gente maneja pasto, e maneja bem pasto. Então, no dia de campo que a gente vai ver na sexta-feira, vocês vão ver tecnologias como drones utilizando no manejo de pastagens. E ele dizendo a recomendação da capacidade de suporte daquela área. Isso nada mais é do que a tecnologia, do que a máquina nos ajudando para tomar decisão. É assim que a gente tem trabalhado. E nessa fazenda, por exemplo, nós temos uma lotação de 6 UA por hectare, com ganho de peso acima de 800 gramas. Isso leva a produção para quase 70 arrobas por hectare. Então é uma fazenda muito interessante e a gente está muito feliz de poder mostrar isso para outros produtores, para que a gente consiga cada vez mais adeptos que a gente utilize dessas tecnologias e dessas ferramentas. O produtor brasileiro e também o mato-grossense sofreu muito com o preço nos últimos 2 anos. Os confinadores, inclusive, falam que perderam dinheiro, ou seja, o custo da arroba que eles botaram em cima do animal era superior ao que eles faturaram. Nesse modelo de vocês, qual é o custo de produção que vocês têm em média? Não dá para na média, qual é o custo de produção da arroba produzida? Boa pergunta, João. Essa fazenda eu tenho um número fresquinho, porque a gente vai apresentar na sexta-feira. O custo de arroba acumulada, desde a compra do garrote ou do bezerro, até a hora que esse animal está pronto para abate, que a gente chama de break-even, está em R$ 185 para essa safra agora de 2024. Você lembrou bem que nos últimos 2 anos nós tivemos uma dificuldade muito grande na pecuária e nós tivemos fazendas e produtores e pecuaristas perdendo dinheiro. Não foi nada muito difícil de ver pessoas perdendo R$1.000 a R$1.200 por boi embarcado no confinamento. Então, essa crise, vamos dizer assim, que a gente passou nos últimos 2 anos, ela levou ao corpo técnico, aos pecuaristas, a refletir em como a gente pode ajudar ou pode ver nessas dificuldades oportunidades para trabalhar. E a gente tem visto cada vez mais produtores fazendo vendas estratégicas de animais na bolsa, fazendo seguros, porque acaba que aquela ideia que a pecuária é muito segura, que a gente não perde dinheiro, esses últimos 2 anos não foi bem assim não. Em quase 20 anos que eu tenho de trajetória aqui, foram os 2 anos mais difíceis que eu vi ao lado dos nossos clientes. Lainer, nesse simpósio vocês enfatizam muito para as pessoas, para o pecuarista que participa, enfatizam a importância da gestão da propriedade e o trabalho da equipe que está dentro da fazenda, lidando diretamente com as atividades. Fala um pouco sobre isso também, por favor. Zaidan, na verdade, as fazendas, hoje elas são empresas e elas precisam, elas exigem que elas sejam geridas dessa forma.
Então, o que nós temos trabalhado é com um diagnóstico muito efetivo, seja do perfil do cliente, seja do perfil da fazenda, da estrutura, toda a parte de treinamento com as pessoas, porque sem as pessoas a gente não consegue alcançar os resultados que nós precisamos. Um planejamento muito intenso e acompanhamento mês a mês para saber como está o desembolso, como está a produção e, depois disso tudo, a gente direcionar para saber se nós estamos no caminho certo. Porque hoje a diferença é a gente começa uma safra sabendo aonde nós queremos chegar. E não a gente chega ao final de uma safra e fica surpreso com o resultado que a gente teve. Então hoje a gente tem ferramentas, tem tecnologias que possibilita a gente prever o resultado. E é isso que a gente tem trabalhado cada vez mais. E as pessoas são fundamentais. A gente tem trabalhado bastante com treinamentos, inclusive na fase final do simpósio que nós vamos realizar em Cuiabá, nós vamos ter 2 pessoas especificamente falando disso. Uma é o Dr. Augusto Cury falando de sucessão, como formar sucessores e não herdeiros, e o seu Jorge Nishimura falando dos valores necessários para que as empresas, as fazendas, sejam perenes. Então, são habilidades que a gente tem trabalhado cada vez mais com os nossos clientes para que eles consigam trabalhar isso nas suas fazendas e tenham fazendas e empresas aí cada vez mais fortes e sólidas. Lainer, nós nos lembramos agora da cartilha da Embrapa Gado de Corte, cartilha de boas práticas agropecuárias, né? A BPA, e a gente se lembra do saudoso pesquisador, né, João Pedro? Ezequiel. Dr. Ezequiel do Vale, que foi o grande incentivador, grande mentor, podemos assim dizer, da criação na Embrapa Gado de Corte dessa cartilha. São vários pontos dentro da propriedade, a genética, a saúde do gado, e essa questão da gestão é muito importante. E o trabalho da equipe, o treinamento que tem que ser dado para a equipe é muito valorizado nessa cartilha. Vocês pensam assim também? Com certeza. A comunicação é muito importante, porque se a equipe não tiver claramente os objetivos da empresa, do empreendimento, do projeto, fica muito difícil fazer com que eles entreguem para a gente o que a gente espera deles. A gente apresenta frequentemente as nossas metas de ganho de peso, de lotação, de detecção de pragas nas pastagens, desembolso que a gente tem todo mês, toda a relação de compra de bovinos e venda de bovinos, ou seja, a gente mantém eles com bastante informações para saber se nós estamos no caminho certo ou não. O Dr. Ezequiel é um exemplo claro que fez um trabalho fundamental e que nos ajuda até hoje aí no dia a dia no campo. Quem trabalha na fazenda precisa entender o que o proprietário quer, né? Ele tem as metas e às vezes essas metas não são passadas e de repente ele não executa bem, João Pedro, então é cobrado e às vezes até de uma maneira injusta. João Pedro. Para finalizar, a minha pergunta é o seguinte, quando vocês fazem integração lavoura-pecuária, normalmente você tem uma dificuldade de sombreamento nas áreas quando o gado fica na pastagem, porque lavoura o pessoal quer manter áreas homogêneas. Como é que se administra essa questão, já que nesses momentos que a temperatura está subindo, aquecimento global, o animal sente muito calor e muitas vezes eu creio que as pessoas devem estar usando, às vezes, meio sangue com raças britânicas, como o caso do Angus. Como é que se administra essa questão do sombreamento e do bem-estar animal? João Pedro, é uma questão atual e muito pertinente. A gente tem estudado e trabalhado muito isso. A gente tem uma vantagem grande por trabalhar com o zebuíno, 90%, 95% do nosso gado é o Nelore, e a gente tem um pouco menos de 5% de animais meio-sangue Angus ou alguma outra raça. Mas a gente sabe que mesmo o Nelore, e é muito bem adaptado, que ele também sofre com as temperaturas altas. E o que a gente tem feito é tentado fazer pequenos bosques ou mesmo sombra artificial para que a gente dê uma condição mínima para esse animal poder ter o máximo de desempenho. Assim a gente está cuidando, por exemplo, fornecendo água de qualidade, suplemento adequado, um capim de excelente qualidade, que é a integração lavoura-pecuária, mas a gente não está esquecendo da parte fundamental dessa questão do bem-estar animal e do estresse térmico.